manhã, sempre aqui com um convidado especial para que nós possamos continuar levando para você informações que acontecem em Caxias do Sul, nesse mundo da liderança, nesse mundo dos negócios, nesse mundo do empreendedorismo, da criatividade. Lembrando sempre que estamos aqui para a CDL Caxias apoiando o seu negócio, e vem aí a terceira convenção do Movimento Logista, 19 e 20 de agosto. Informe-se na CDL, se você já fez parte, você deve ter recebido um e-mail, né? Já se inscreva, porque as inscrições são limitadas, né? 19 e 20 de agosto, a convenção nacional da CDL, ou internacional da CDL, como queiram, até pelos nomes das pessoas que estarão presentes. E da Cicobi, ou do Cicobi Vale do Vinho, vale a pena conhecer o cooperativismo financeiro. Quanto mais gente fizer parte, maior será a transformação. Cicobi Vale do Vinho, 8h36. Beverly, bom dia. Bom dia, Cuiabá, convidados, todo mundo, tudo certo. Tudo certinho? Perfeito. E quais são os impactos que a semana lhe trouxe? Cuiabá sempre tem muitos, né? A gente poderia se escolher sempre, mas me parece que um dos assuntos que estão em evidência, em alta, e a gente precisa, como brasileiro, olhar, é a necessidade da transição energética efetiva no Brasil. A gente tem visto isso já numa caminhada, e agora com essa situação da guerra complicando ainda mais lá no Estreito de Hormuz, com a questão dos Estados Unidos, Irã, ameaças recorrentes, já há algumas sinalizações de alguns países, né, tentando fazer a transição energética. Aqui no Brasil, por exemplo, a gente tem uma discussão importante sobre o aumento, né, do etanol na gasolina. É verdade. Né, e tem toda essa questão que envolve os veículos que já estão, a frota que já está circulando, a questão do carro elétrico. Me parece que este é um dos assuntos para os quais fica sempre no segundo plano, mas a gente precisa ter um pouquinho mais de atenção com isso. Muito bem. Nós no estúdio da São Francisco recebemos hoje um empreendedor, né, um visionário, um homem de negócios, né, que é o Edson Schmidt. Edson, nós vamos falar aqui sobre IPIs, vamos falar sobre o G20, mas Edson, prazer tê-lo aqui, bom dia. Prazer, Cuiabá. Muito obrigado aí por nos receber. Evelyn também, aí, gratidão aí. Quero agradecer também o Heron aí, que é um grande amigo e também nosso gerente faz parte aqui do nosso G20 aí também. Gratidão. É verdade. Mas como é que tu começou para trazer com toda essa energia para dentro do... Primeiro na tua atividade principal e depois na criação, né, desse movimento que G20, que começa, depois nós vamos conversar mais sobre isso, mas quem é o Edson na fila do pão, como diz a Beverly Rocha? Tá certo, tá certo. Bom, o Edson é aquele entusiasta, o sonhador, né, que sempre quis ser empreendedor, né? Ele sempre quis ser empreendedor, desde guri, desde pequeno, né? Que idade tem hoje? Hoje tenho 46. 46. Tenho 46 anos, né? Mas desde pequeno entregava jornal, vendia picolé. Nascido de Caxias? Caxias do Sul, Caxias do Sul, aqui na região da Rio Branco. Perfeito. Aí. Passou aqui pelos Capuchinhos, perfeito. Aí fez... Bebeu da água aqui, é gente boa. Bebeu da água aqui, né? E tem uma história, acho que bacana, sabe? Aquela história de realmente, como eu falei, né? Entregar jornal, vender picolé, fazer servente de pedreira, uma história bonita, sabe? Uma história bonita e sempre quis, sabe aquela história, eu costumo dizer, quem quer mudar de vida, corre atrás. Quem quer outras coisas, inventa desculpas. É verdade. Né? E aí a gente foi indo, e aí eu cheguei no ramo dos EPIs, através do meu irmão, que sempre foi um cara que ele quis esse movimento, ele resolveu empreender, e ele começou a empreender no segmento dos EPIs. Aí eu comecei a ajudar ele no segmento, a gente foi indo. O que é o IPI, para que o ouvinte de casa saiba? Lógico que nós sabemos o que é o IPI, mas o que é o IPI? EPI, vamos lá. EPI, Equipamento de Proteção Individual. Isso aí. Hoje, até na nossa empresa, que é a Libertas, a gente fez um branding, né? Agradecer aí o El e o Gabriel, né? Que a gente denomina como artefatos de proteção. A gente renomeou o EPI, por quê? EPI, às vezes o pessoal denomina muito como o quê? Como preço. E quando é preço, a gente não está lidando com o que é o verdadeiro valor do produto, que é segurança. Segurança é algo muito importante.
E quando a gente está falando de segurança, a gente está falando com um artefato de proteção. É algo que salva a vida. E quando a gente está falando com algo que salva a vida, a gente tem que falar com atenção. Com atenção devida tem que ser dado, que é o que inverte, que daí não é custo-benefício, e sim benefício versus custo. Então, por isso que na Libertas hoje a gente trata com muita atenção um artefato de proteção e atende o cliente com aquela proporção dada técnica, né? Para cuidar, para ver realmente aonde está acontecendo, acho que até na nossa apresentação que foi dada ali, o que é o gargalo, qual é o problema, para ir a fundo, né? Porque senão, às vezes, vamos dar um exemplo, uma luva, que é um dos produtos muito usados hoje, né? A luva dura um dia, custa R$ 5. Beleza, perfeito. Mas daqui a pouco ela está causando um acidente ou vai causar um acidente. Qual é o nosso objetivo? Prevenir. Nós temos um produto que o valor é daqui a pouco R$ 50. Porém, além dela não causar, vir a causar o acidente, ela pode durar 20 dias. E ela durando 20 dias, no benefício versus custo, está compensando essa ação aí de prevenir o acidente. Porque, de novo, volto a dizer, às vezes não é questão de, mas não vai dar o acidente. Acidente pode dar, mas tu tem que prevenir o acidente. E isso é a nossa missão principal, é prevenir um acidente, né? Quando tu fala de IPI, eu me remeto, né, a uma visão que nós todos começamos a utilizar, por exemplo, na pandemia. Né? Nós não usávamos máscara. Né? Certo. Alguns países, algumas culturas utilizam. E nós viemos a utilizar por uma questão quase que impositiva. Né? Perfeito. Mas que e alguns relutaram, inclusive, para que isso acontecesse. Perfeito. Né? Ou álcool gel, que alguns vieram fabricar de forma oportunista para ganhar dinheiro e tal. Né? Tu tá nessa linha. Cuiava, então, aí vem uma coisa muito importante. O que que acontece? Existem as pessoas que às vezes são oportunistas. O que que a gente fez? Ali, a Libertas ganhou um nome muito forte Um espaço também, né? Um espaço e um nome muito forte assim na pandemia. Por quê? Enquanto muitos, e cada um faz o que quer, a empresa é a sua gestão, a sua cultura, né? Assume os riscos. Assume seus riscos. Enquanto E as consequências também. Consequências também. Muitos estavam, daqui a pouco, de uma certa forma, superfaturando os seus produtos. Nós estávamos com uma política muito clara. Nós vamos fazer um preço justo e ganhar na quantidade. Por quê? Entendemos que tinha o quê? Uma situação toda acontecendo no mundo, certo? E essa situação fez com que muitos lugares nos procurassem, hospitais, prefeituras e afins. Inclusive recebemos até homenagem escritas que a gente não sabia que estava acontecendo isso por trás. Você salvou tantas vidas aqui na prefeitura, hospital, mas a gente não estava fazendo por isso. A gente estava fazendo porque a cada X que a gente vendia, por trás dos bastidores, a gente doava para alguns lugares, mas a gente não sabia que isso ia repercutir num salvar vidas e tal, porque não tinha mais o produto, mas nós tínhamos, porque a gente estava conseguindo estratégias para fomentar a fabricação do produto quando o governo liberou que conseguia produzir por um período de tempo sem o certificado de aprovação. Então a gente foi rápido, né? E conseguiu fazer para atender a necessidade do mercado. Às vezes eu costumo dizer, existe o perfeito, né? Tira o fica o quê? O feito. A gente tem que ser mais ágil no mercado. A gente não tem que ser só perfeito, tem que ser o feito. É melhor feito do que perfeito. E foi o que a gente fez naquele período. O mercado precisava, ou seja, hospitais, prefeituras, todo mundo. A gente foi lá e fez o quê? Produziu. E quando a gente resolveu produziu, porque a gente tem fontes, né, tem expertices, a gente atendeu as demandas, mas num preço justo. E aí a gente ganhou um espaço muito bom, né? Vamos dar um exemplo, tinha gente vendendo máscaras unidade a R$ 20, nós vendíamos a R$ 4,98. E estava bom vender a R$ 4,98. E dava margem suficiente para conseguir girar o negócio. Margem muito boa, mas por quê? Porque era uma calamidade, de uma certa forma, que estava acontecendo no mundo, né? Então não tinha o porquê, na nossa opinião, pelo menos, aí de novo, respeito quem estava fazendo o contrário,
mas a nossa opinião era que a gente estava fazendo a coisa certa. Edson, desde quando que nasceu essa veia empreendedora, essa veia que você pensa nas coisas corretas, concretas, né? É algo que faz eu me orgulhar de tê-lo sentado aqui na vitrine de negócios, porque a gente está realmente jogando para os nossos ouvintes um case que vale a pena. Bacana. Então, é como eu falei, veio lá de trás, né? Aí eu resolvi investir nesse ramo. Eu lembro que quando eu saí da empresa que eu trabalhava, que era uma empresa familiar, porque mudou-se o foco, a empresa familiar foi mais para o ramo da importação, e que era um ramo muito próspero, que bom, mas eu disse, não, eu vou ficar mais, sabe, bairrista, mais conservador, mais na minha aqui, né? Mais no comércio, né? E eu gostava, porque eu sempre fui mais aqui família, né? E aí eu fiquei por aqui. E aí eu resolvi, eu lembro que eu vendi meu carro, peguei o acordo que a gente fez e eu dei meu all-in. E às vezes quando a gente dá o all-in é aquela história que a gente Que diz, idade né? você tinha quando Eu proclamou a tinha tua independência? a minha independência. Eu lembro que eu tinha uns 32 Ah, anos. Eu tinha uns 32 mas anos então e mas tu trabalhou com carteira assinada, então. não, sabe que eu não, eu sempre fui acordo representante e tal. Eu Ah, acho que eu entendo. nunca Ok, trabalhei com carteira ok. assinada. Eu estava pensando outro dia sobre isso. Nunca trabalhei com carteira assinada. E aí o que que acontece? Aí eu fiquei pensando, eu disse, bah, e agora, né? Vou ter que me virar sozinho. E quando virar sozinho, estava vindo uma filha. A minha filha pequena, né? Ela tinha ali uns 6 meses, 8 meses. Ou dá certo, ou dá certo, não tem dar errado, né. Então eu tinha um único bem, que era o meu apartamento, né, e botei tudo no negócio, tudo mesmo, assim, sabe. É o all-in, a gente costuma Claro, dizer, claro. existe um jogo chamado pôquer, e no Hum. jogo pôquer é quando tu coloca todas as tuas fichas. E eu botei todas as minhas fichas no negócio, e aí fui. Faria isso de novo? Eu faria tudo de novo. Eu costumo dizer, eu não me arrependo do que eu faço. Eu me arrependo do que eu não faço, mas o que eu faço porque eu faço de coração. E quando a gente faz de coração, a gente tem que fazer, ajudar uma pessoa. Por exemplo, ajudei muito pessoas que me traíram. Faria de novo. Faria de novo. Faria de novo porque, por exemplo, teve pessoas que estavam mal, ruim. Eu sei que daqui a pouco até salvei a vida delas e elas me traíram. Fazer o quê? Eu costumo Foi ela que dizer traiu, não foi você, né? foi ela que me traiu, não fui eu que traí ela, Fica na e conta dela e não da tua. fica na conta dela e não fica na minha. E o melhor de tudo isso é que eu aprendi com um grande camarada ultimamente, até quero agradecer publicamente aqui, Gustavo Casarotto, que ele disse o seguinte, ele até é conselheiro do G20, conselheiro do Sicredi, e ele falou uma coisa muito importante. Ele disse o seguinte: quando a gente perdoa, a gente tem que agradecer a pessoa. Isso me fez um sentido muito bom. Agradeça a pessoa que te fez alguma coisa errada ou te fez, sei lá, um mal, alguma coisa que daí tu te livra. Tu te livra, tu fica bem, tu fica em paz. E aí eu disse, nossa, que bacana isso, cara, que legal, assim, sabe? E aí eu, opa, fiquei mais tranquilo, porque às vezes... E um outro também, Lucas, é um cantor lá de Maringá. Ele ensinou para nós, dentro do movimento, fazer um abraço de coração para coração, ou seja, lado esquerdo, coração para coração, 6 segundos. Bem lento, não precisa falar nada. Façam isso, gente. Se você tiver hoje uma intriga com alguém, com alguma pessoa, chega nessa pessoa, coração para coração, lado esquerdo, 6 segundos. Oh, é como tirar aquele problema. Nossa, chega a estar arrepiado, gente. É tirar o problema assim, ó. É coisa boa, vale a pena, vale Que a pena. coisa legal. Aham, Edson, certamente a Liberta, que tem já mais de 32 para 47, 15 anos, né, por aí, aham. teve suas dificuldades. Quais foram elas que tu tirou de letra e que possam servir de inspiração a outros que possam passar por essas Perfeito. dificuldades? O Edson sempre foi um vendedor nato. Ele sempre amou, eu amo, né? Não é sempre, né? Eu gosto de pessoas, eu gosto do tato com pessoas, eu gosto de ajudar pessoas, né? Mas a minha veia forte nunca foi assim, aquele negócio da gestão. Eu tive que aprender a gestão, principalmente naquele momento onde teve digamos assim, a outra empresa foi para o ramo mais forte da importação e eu fiquei mais na parte do comércio aqui Perfeito. local, né?
Aí, ou seja, o outro lado era forte na gestão e eu forte nas vendas, né? Nesse processo, eu tive que aprender a gestão. Tu aprender a gestão, sabe aquela história? Às vezes a gente não é forte em tudo. E quando tu tem que aprender a gestão, demanda um tempo. E esse demandar um tempo, tu tem que confiar em pessoas. E quando tu tem que confiar em pessoas, é isso que eu digo. Às vezes, as Porque tem pessoas... técnica para isso também, né? Tem técnicas, tem técnicas. E as pessoas... quando tu tem um coração, digamos assim, Maior que a cabeça? maior que a cabeça. Boa, obrigado, Cunhava. O coração maior que a cabeça, tem algumas pessoas que acabam, né, passando um pouco do ponto, né? Então, eu tive alguns percalços, né, nessa história no mundo dos EPIs, que eu tive que respirar e a chamada dor do crescimento, né? Aí vem alguma trabalhista, aí vem isso, aí vem aquilo, mas a gente respira, resolve, contrata um bom advogado e por aí vai, né? Mas é a vida, né? É como diz, a vida ensina, né? A vida ensina. Então, eu sempre costumo dizer, então se eu fosse dar um conselho, tenha um bom advogado do teu lado para te aconselhar. Porque E um às bom vezes... contador E um também, né? bom É contador, e um verdade. bom contador, com certeza. Um bom contador, um bom advogado para estar junto contigo, porque... E hoje, com certeza, devido... A gente vai falar um pouco do G20, né? Mas ter um conselho. Um conselho. Um conselho. Alguns conselheiros é importante, porque às vezes a gente está aquele processo, está crescendo, crescendo, fazendo do jeito que dá, a gente acaba não ouvindo ninguém e querendo fazer tudo sozinho. Por quê? Porque a gente faz algumas coisas sozinhos, porque o empresário é solitário, isso eu tenho certeza, eu tenho propriedade para falar isso hoje, e além de ser solitário, ele tem dores. E essas dores, elas têm que ser tratadas. E por isso que a gente vai falar logo em seguida do G20. E aí a gente veio com muitas e muitas soluções nesse movimento aí, muitas. Nessa tua avançar, no teu avançar, né, da tua atividade com a Liberta e tal, as entidades, chegaste a se associar a Microempa, a CDL, né, a essas entidades que estão aí já há anos tentando, de alguma forma, oferecer um pouco, né, ou reduzir um pouco a dor das pessoas que começam e estão aí nessa solidão. Olha aí, então, né? Tu sabe que teve um Nunca teve período. necessidade. Não, Porque não. as pessoas, as entidades entram quando a gente começa a perceber a importância daquela entidade que pode ser útil para a gente, né? Concordo, concordo. Cuiava, aí que tá. Eu lembro que eu era sócio da SIC, né? Uhum, E fui sócio um período da Microempa também, uhum. mas aí vem, eu não sei se às vezes é o quê, às vezes pode ser, de repente, o empresário, às vezes tem o lance do ego, né? É, Ou pode ser que seja o ego ou não, mas ou a falta de tempo mesmo. claro, Porque tu tá tão focado no crescimento do teu é negócio que verdade. tu chega às 5 horas da manhã, sai às 10, 11 horas da noite, que eu era, mas não participava. E aí eu costumo dizer, se tu não participa, tu tá perdendo. Eu digo, se tu é sócio de alguma coisa, tu tem que estar presente para aproveitar o que tem de bom naquele negócio. Pode ser, sei lá, a reunião sei lá, do conselho da escola. Vamos dar um exemplo, tá? Síndico do prédio. Síndico do prédio. Mas tu tem que ir, porque senão não adianta, não faz sentido. E aí era o que acontece. Aí chegou um momento que eu disse assim: vou me desassociar da SIC. Tô Lógico, pagando a mensalidade só para pagar, é verdade. né? Vou me desassociar da Porque se aquilo não está Microempa, dentro né? do teu propósito, você acaba não tendo, não consegue enxergar a importância daquilo, né? Isso, mas tinha importância, eu tenho certeza. Óbvio, Microempa, excelente, mas a gente tem SIC, que fazer escolhas. tem que E fazer as escolha. escolhas estão em cima, normalmente, do urgente, importante e relevante. Tudo é Isso. urgente, tudo é importante, mas alguma coisa é mais relevante que a outra, né? E o meu importante era fazer o quê? Fazer a empresa crescer, fazer a empresa crescer. Era tipo assim, a meta desse mês, 100 mil. No outro mês, 150. No outro mês, 200. Sabe aquela história? Era sempre... Mas Porque o vendedor, ele é assim, o Lógico, vendedor, lógico, tu ele busca o seu quer salário, né? sempre subir o crescimento do negócio. Aí tu vai dizer o seguinte, tenho... E o negócio estava lá.
Daqui a pouco tava na SIC, aquele algo a mais, o ponto diferente, tava tão perto, só que a gente sempre tá baixando a cabeça e é trabalhar e vamos para cima e Mas, sim, é bem isso aí que você fala, mas as entidades são também bastante institucionais, né? também. Elas não geram negócio naquele momento, mas elas geram a oportunidade de uma marca, né? De você associar, você está aí se expondo, não é? Tá, Para quando precisar daquele teu produto, né? Alguém que estava lá viu, associou, ah, tá, o fulano de tal. Ou seja, certeza. essa associação, isso É, que é acaba que daí, chamando de de novo, né? institucional, né? Hoje, naturalmente, com o Claro, decorrer do tempo, a gente perfeito, entende mais, mas eu sempre fui, porque eu sempre participei de muitos cursos de com motivacional certeza. e afins, né? Então, o que que acontece? A gente tem que ser intencional. É verdade. Se você vai num movimento, num curso, numa palestra, em qualquer lugar, tu não pode ir só de corpo. Tu tem que ir de corpo e de mente. Tu tem que ir, e não por ser interesseiro. Tu tem que ser interessante. É isso aí. E quando tu é interessante, tu acaba sendo uma pessoa que as pessoas vão querer estar perto. Agradável de estar E é juntos. agradável de estar É, junto. é. E automaticamente, intencional, eu costumo dizer, sabe? Intencional do bem. Sabe? Intencional do bem. É aquela história, a pessoa tá precisando de uma água, vai lá e serve uma água. Não porque tu é o garçom, mas é porque não custa servir uma água. É verdade. Nós somos humanos, no fim, a E história por que não toda, ser né? um garçom naquele momento, Por né? que não ser o garçom Aliás, naquele eu momento? brinco com alguma frequência aqui, né? Todos os nossos jovens deviam passar, nem que fosse numa festa de capela, né? Uhum, A ser garçom, né? exato. Para sentir a importância de servir, Ó, né? eu falei ali do engraxate, falei do tal, eu fui garçom com 12 anos num X, hoje não dá para trabalhar. Nossa, eu ganhava mais de gorjeta do que Do o que do salário, salário. do que o salário. Era coisa boa, É legal. era coisa boa. Tu falou en passant, e tem muitas pessoas na sociedade de Caxias do Sul que passaram pelo Emaús. O que foi o Emaús para ti? Ah, o Emaús foi uma virada de chave total para mim. O Emaús foi o Tu seguinte, fez ó, com que idade? eu fiz com 26 Ah, anos. já bem madurinho. 26 anos. A minha esposa fez primeiro, a Dani. Certo. Deixa eu mandar um beijo pra Beijo pra Dani, Dani. o amor da minha vida, Que minha bom. esposa, Que né? maravilha. Iluminada. Nós temos 3 filhos, tá? Bacana. A Milena tem 5, o Vicente tem 9 e a Luísa tem 14. Ah, que É o bacana. nosso maior patrimônio, né? Imagina, não podia ser diferente. Com certeza. E a, Até porque tu é espiritualista de alma, né? Até nas tuas falas Aham. você tem essa A Dani, transparência. a Dani fez primeiro. Aí eu recordo que na época eu disse o seguinte: e agora? Eu vou fazer ou eu não vou fazer? Porque eu tava naquele período, sabe, de tipo ainda, né? Ah, gostava de tomar uma cervejinha com os amigos aqui, de fazer aquele. Que todo mundo tem suas fases. Eu costumo Lógico. dizer, todo mundo tem seus passados, né? E aí eu disse: eu não sei se eu vou fazer esse negócio aí. Bah, entrar numa quinta-feira, esse aí num domingo. É uma Ficar imersão e que não vale a podia levar pena. celular Aliás, e que é uma tal. imersão que vale Não, a pena. vale muito a pena, gente. Só quero vocês entenderem. Claro. Por isso mas eu quero chegar, porque daí o pessoal disse assim, mas não podia levar celular, já botaram umas regras, deixaram claras as coisas, foram sinceros, né? Lógico. E aí eu disse assim, eu vou Aliás, pensar. algo sem regra não tem É. futuro, E né? aí eu disse assim, eu vou pensar. No último dia, nos 40 do segundo tempo, os amigos que eu estava, que a gente estava lá, por exemplo, no bar e Claro, tal, claro. nós te levamos. Olha como é Deus agindo. Amém. Deus agindo, foi muito bom. Eles me levaram, me largaram lá e disseram: ó, a gente fica com o teu carro, fica tranquilo, vai estar protegido e entra aí. Gente, nossa, olha, de novo, eu tô Na época ainda arrepiado. fazia lá em São Paulo. Não, no Seminário da Seminário- Aparecida. Ah, no Seminário da Aparecida. Ah, legal. Ali eu conheci o Espírito Santo. Eu me lembro como se fosse hoje. Eu lembro que eles tinham os encontros, tinham as palestras e tal. Porque quando eu fazia catequese, eu não escutava o que estava acontecendo. Eu só fazia bagunça. Tu ia torcer do Flamengo. Eu fazia só bagunça. Pela não idade, tava- né? Pela idade. Eu só queria saber de futebol e bagunça. Eu não estava prestando atenção no que estava acontecendo na Claro, catequese. claro. Só que quando eu fui lá e aqueles valores começaram a me tocar, aquelas palestras começaram a me tocar, e quando eu entrei numa capela e o Espírito Santo me tocou, nossa, gente, é incrível. Eu lembro que eu fumava. Uma semana depois eu parei de fumar. Eu disse, meu Deus do céu, cara, o que aconteceu? Não pode? Uma semana depois eu parei de fumar, assim. Daí depois eu Naturalmente, assim. Mas natural, foi incrível. Não, foi mais ou Sim, menos. sim, ok. Eu fui numa empresa, aí tinha lá o jornal.
todos os negócios, o que tinha no cigarro, todos os ingredientes. Os componentes, os os insumos, componentes, o aham. que acontecia uma semana depois que tu parava de fumar, um mês, um ano. Daí eu falei pro guarda assim, né? Eu não vou mais fumar. Daí ele disse, duvido, tá toda hora fumando aqui comigo. Eu disse, cara, não vou, tomei um susto aqui. Resumo, cara. Aí eu me distanciei um pouco da turma que cuidava da Do cigarro. sinuca, Uhum. tal, e confusão. Um mês depois, puf, parei de fumar. Assim, ó, foi ao natural, mas eu tive que me distanciar dos ambientes que eu fumava. É aquela história, né? Ambiente Ambiente que às vezes são tem que, tóxicos. tem que ficar atento, né? É verdade. E foi incrível o que aconteceu. Aí eu também bebia e tal, eu reduzi. Eu fui reduzindo a bebida. Hoje, assim, aí eu bebo, mas muito socialmente. Muito Diz que o homem tem dois movimentos, ou em direção ao prazer, ou para fugir da dor. Tu percebeu isso e executou, né? Exatamente, exatamente. Vai, e o trabalho, ele me levava a um lance que eu comia muito. Eu cheguei a pesar 220 quilos. Uau! Porque eu chegava às 5 horas da manhã no trabalho, como eu falei, e eu Claro, saía às 11 horas da noite. Nesse intervalo, eu comia quando dava fome. E quando claro, claro. eu comia em excesso. Então, o que que acontece? Teu X não era um, era dois? Era 2, mas era estresse, né? O Aham, claro, estresse fazia claro, com que eu engordasse. claro, claro. A Automaticamente, Coca-Cola era de litrão. Coca-Cola de litrão e tal, eu tinha hábitos muito errados, né? E quando eu estourei aquele peso altíssimo, eu tive que procurar ajuda, não fiz bariátrica, não Claro, fiz claro, nada claro. e tal, mas aí procurei personal, comecei a cuidar da saúde. Hoje já eliminei 70 quilos, mas foi assim, ó, na força da garra, assim, né? Na garra. Eu tô firme e forte nesse negócio de cuidar da saúde e, tipo, e não fiz bariátrica porque, posso falar porque sou cagão. Porque sou cagão, porque vários vieram me pedir assim, ó, faz a bariátrica, não sei o que, não sei o que. Eu não faço. Eu Tem não faço, muitas pessoas das vou- minhas relações que fizeram e estão É, bem, mas eu vou, agradecem muito por terem feito, né? não, mas eu vou seguir, Não, A eu minha, acho meta é chegar nos 90 quilos e eu vou indo e tal, isso Bom, então aquilo. olha, para mim é que eu tenho 90 quilos, então tu quer chegar no meu peso. É, Olha, eu isso posso aí. servir de referência Aí, ó, hoje aqui. é a minha meta, é a minha meta, é a minha Legal, meta, isso bacana. aí. Mas, olha, Edson, estou falando aqui com o Edson Schmidt, né? Que tem a Liberta, né? Libertas, EPIs. Libertas, né? IPIs. Quantos funcionários já tem lá? Cara, nós somos hoje, entre prestadores e tal, nós estamos em 12. 12 pessoas. Aham. Técnicos que fazem a coisa acontecer. Isso aí, técnicos, representantes, prestadores, vendedores, agradecer aí a turma e tal. Eu sempre digo, pessoas precisam de pessoas. É verdade. Sem pessoas a gente não faz a coisa acontecer. É verdade. Então são pessoas ali que Vocês estão fazem. localizados aonde? Hoje nós estamos ali na Perimetral Norte, todo mundo conhece ali, em frente à Enxuta ali, do lado até do nosso vizinho ali da Ferraro Kids, tem um bonequinho, Perfeito. né, que ele fica sinalizando para o pessoal entrar, é bem bacana ali na Vereador Mário Pérez ali. Para que o ouvinte tenha ideia, quantos itens hoje compõem um balaio, né, de IPIs para uma indústria, por exemplo? Vamos lá. Hoje, no nosso portfólio, a gente tem mais de 3 mil itens. 3 mil Mais de itens. 3 mil itens. É bastante Porque itens. tem alguns que são acessórios Tá. e tem alguns que são determinados por lei, né? Isso, exato. Aí que tá. Mas quando a gente fala de mais de 3 mil itens em estoque, é bastante item, né? Com Parece certeza. que é bastante item. Com Mas por quê? Porque gira bastante. É numeração de calçado, vai do 35 Claro, ao 46, claro. né? Luvas tem diversos tamanhos. Claro. Protetor auricular tem bastante tamanhos. E por aí vai. E aí começa uma gamificação muito grande. Mas é aquela história. É da cabeça aos pés. A gente tem todo esse portfólio aí realmente de produtos. Mas, de novo, tem que identificar o que o cliente quer. Tem que estudar, tem que conversar, porque quando tu faz isso e entrevista o teu cliente, tu começa a entender o que vai para preço e o que vai para valor. É Porque verdade. muitos clientes dizem assim, eu tenho uma luva a R$3. Aí eu, muito bom. Ok, eu converso com ele. Aí tu vai entender que a dor dele não é preço, gente. A gente está falando de valor, porque se essa luva de E talvez até para a é, atividade dele, para Uhum. manter um respeito Uhum. às decisões das empresas, né? Talvez até para a atividade dele ela dure aquilo que você paga por ela. Mas volto a dizer, beleza, ele tá assinando ali um termo que ele pode estar se complicando Perfeito. no momento que ele está comprando uma luva de R$3
e vai durar horas às vezes. Tá certo. E aí a gente orienta que com a luva daqui a pouco de 10 vai estar durando vários dias, e aí vem um pacote também, né? Que eu tô falando de atendimento, de agilidade, de outras coisas que tem que tomar muito cuidado na decisão de um fornecedor. Tá certo. Nós vamos fazer um intervalo comercial, voltamos em seguida. De volta, quando são 9h05. Estamos aqui nos estúdios da Rádio São Francisco, ao vivo, chovendo lá fora, né? Nesse dia 11 de julho de 2026, com mais um programa Vitrine de Negócios. Lembrando sempre que o nosso espaço aqui tem oferecimento da CDL Caxias, apoiando seu negócio, e do Cicobi Vale do Vinho. E hoje nós convidamos aqui para o espaço o Edson Schmidt. O Edson Schmidt, que tem a Liberta, e também é o idealizador de um movimento criado, que está fazendo o maior sucesso entre os pares, né? Que é o G20, não é? Conversando no primeiro bloco, conhecemos um pouquinho a persona, não é? Conhecemos um pouco a atividade, e uma das coisas até que a gente comentou no intervalo, as pessoas normalmente não se afastam muito daquilo que elas são, né? Elas vão construindo a sua persona, né? E vão aparecendo negócios, vão aparecendo oportunidades, né? E um estudo recente aponta que, às vezes, alguns movimentos que o ser humano faz, que o empresário principalmente faz, né, ele traz para si algumas coisas muito convenientes, né? O que é conveniência, né? Às vezes a pessoa diz assim, pô, mas tá muito mais cara a Coca-Cola num posto de gasolina do que num supermercado. É óbvio, você foi numa conveniência. O que é uma conveniência? O supermercado não está aberto às 11 da noite, o supermercado não está aberto durante as 3 horas da manhã, o supermercado não está ali no final da tarde quando está tudo fechado. Ou seja, conveniência é uma palavra que explica muito bem, inclusive, alguns lugares para os quais a gente deve se movimentar quando convém, né? Mas, Edson, dentro da sua profissão, dentro da sua atividade empreendedora, né, vocês constroem um movimento que chama atenção, que é o G20. Me fala um pouco. Vamos lá, então. Cuiava, o que acontece? O G20, ele tem um propósito muito forte, tá? Ele foi criado numa chamada, numa palestra que a gente foi, onde a palestrante pediu, no palco, o que você está fazendo com a vida que Deus te deu. Isso é algo forte, é algo muito forte, né? E nessa pegada, quando ela disse o que você está fazendo com a vida que Deus te deu, passou uns dias ali, passou mês, eu criei uma confraria, né? E nessa confraria foi em torno de 20 pessoas, e aí veio o nome G20. O nome G20, né? Legal. A partir daí, então, começou a fazer-se alguns movimentos, né? Sem intencionalidade alguma,
foi se reunindo Mas tinha um pessoas. pano de fundo, tinha que ter alguma inspiração, algum desejo, algum norteador. Não tinha. Não tinha. Não Só tinha. tinha a não vontade tinha, de não- reunir pessoas. Não tinha. Aí que tá. Eu sempre Claro, fui um cara lógico. de reunir pessoas, de integração, de movimento, de energia. Isso eu sempre fui. Eu sempre fui assim, por exemplo, sabe aquele cara de vamos fazer churrasco? Vamos. Bora. Vamos fazer organizar a pizza? Bora e tal. Vamos fazer um Então, piquenique. Vamos fazer um piquenique? Bora. É aquela história. Isso eu sempre fui. O cara de tipo de tomar a frente, né? Perfeito, perfeito. Só que aí o que que da Isso- família, isso- Natal. Isso é, bora. isso é um estilo de liderança. Isso é um estilo. Ok. Só que aí o que que acontece? Passou-se o tempo, o movimento começou a crescer, a confraria, né? Confraria, sem intencionalidade, algumas pessoas e tal. E era tipo, quanto é que vai dar R$ 150, divide ali, a gente paga R$ 180, não sei. Eu organizava e nós dividíamos o negócio. O que que aconteceu? Eu estava numa mentoria, conheci algumas pessoas que tinham mais experiência no segmento, eles disseram, você tem um clube. Aí eu disse, cara, tem um clube aqui na cidade. Pra ver, eu realmente não sou do... Não sou nem do juvenil, nem do juventude, nem do Caxias, nem do juvenil. Daí eu disse, eu conheço aqui os clubes, né? Eu disse, eu não vou fazer clube, não vou fazer piscina. Eu tava realmente, não tava muito ligado ainda no processo. Ou um clube de serviço, Lions, Rotary, maçonaria. Mas daí foi onde ele disse o seguinte, ele disse, não, você tem um ativo aqui muito forte, que são pessoas que confiam em ti, você tem que cobrar um valor e organizar esse negócio. Aí eu disse, cara, tu tá falando isso porque tu é paulista, não conhece a nossa turma aqui da região, né? E aí foi onde ele disse, organiza isso e faz pra te ver, então. E aí eu cheguei, voltei, então, decidido. Eu disse, então tá, confiança eu tenho, coragem eu tenho, energia eu tenho, isso eu vou fazer. Não vou botar uma pirâmide, vou botar um outro não, negócio. Não, bem longe. Essas coisas Claro. eu não tenho, é bem oceano azul. O que que eu fiz? Sentei, organizei, eu disse assim, nós vamos consumir isso junto. Eu disse, eu vou botar realmente energia que conecta, que é o slogan, eu vou conectar pessoas, ajudar pessoas que estão com dor, que são solitários, que querem fazer experiências, que daí a gente tem lá, a gente vai, por exemplo, fazer negócios no golfe, nos supercarros, num pôquer e tal, isso, aquilo. Ou seja, empresários que têm dor e são solitários. E aí eu organizei esse negócio, cobrei um valor de mensalidade, naturalmente, porque tem uma organização para isso, e disse, agora nós não temos só uma confraria, nós temos um clube G20. O negócio começou a tomar uma proporção. Porque deu muito negócio, mas negócio baseado em o quê? Deus, em primeiro lugar, como eu falei, porque tá lá, saúde, as pessoas têm que ter esses pilares, né, que é importante, porque sem saúde a gente não tem nada. Família, tem que ser família, porque o Edson é família, né? Prosperidade, porque, de novo, existe uma diferença muito grande, gente, entre trabalho é importante, a gente trabalha pra caramba, só que trabalho tem que gerar prosperidade, certo? Então, o pilar é prosperidade por isso, porque todos nós trabalhamos, mas o que que adianta a gente trabalhar, como eu falei, das 5 até as 11 como eu trabalhava, mas daí daqui a pouco tu não é próspero, entendeu? Então tu tem que trabalhar cada vez mais com a tua mente, né? Então a gente entendeu prosperidade. E isso tudo gerou o quê? Dentro do clube? Amizades. Aí a gente começou a entender que quando a gente é amigo, a gente gera o quê? Negócios leais, negócios verdadeiros. Aí o negócio começou a dar certo. Então foram milhões e milhões e milhões de negócios já realizados dentro do movimento, porque onde tem esses pilares e onde a gente propicia esses eventos, né? Aí tem o quê? Confiança. Aí tem confiança. Então a gente ficou muito feliz, porque algo que não começou com intenção, virou uma intenção, né? Porque daí gerou um negócio e o negócio, digamos assim, tá tomando cada vez uma proporção muito bacana, muito legal, onde eu tô à frente, a minha esposa tá à frente, mas eu costumo dizer, eu falo, todo mundo que precisa, ok, mas eu digo, eu não sou mentor de ninguém. É um clube que é nosso. O clube é nosso, porque é tipo eu pegar, vamos dar um exemplo, Cuiava, você vai entrar pro clube. Meu Deus, imagina, o senhor já tem mais de 60 anos, como é que eu vou ser mentor do senhor?
Não faz sentido. O senhor tem muita experiência para trazer para o movimento, concorda? Faz sentido? Faz Eu, sentido. eu não posso ser o seu mentor, é Faz mais sentido desde que tenha uma troca, né? Porque senão. é isso, mas é isso que eu digo, é a gente fazer uma troca. Porque eu pegar, por mais que eu tenha uma bagagem, uma barganha, já tenha passado por algumas coisas, eu não quero dizer que eu vou ser o seu mentor. Eu posso te ajudar quando tu precisar, mas eu prefiro ser aquele cara que a gente vai dizer, ó, vamos crescer junto? Vamos se abraçar? Vamos fazer o abraço de coração para coração? Vamos construir laços juntos? Vamos fazer esse negócio junto. Porque eu acredito muito, 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 gente, na força do coletivo, de verdade. Eu acho que com o coletivo ninguém segura. Ninguém segura. Eu acho que é um princípio, né? E talvez até do princípio das organizações, né? Porque as organizações sempre desde a administração, se tu pegar desde o passado, se nós pegar apenas a administração de 1950 para cá, Tá. né? Para não voltar muito no tempo, né? A gente percebe que as empresas se constroem a partir de uma hierarquia, obviamente, né? Tá. Mas na soma das sinergias criadas dentro dos departamentos para que possam fazer frente às demandas que têm externas, né? Perfeito. Não, é que quando eu comento isso, Cuiava, é porque hoje tem. Eu lembro que tinha o coaching uma vez. Claro, lembra? e continua tendo. E tem, com certeza. Agora daí vem mentor, né? Perfeito, E eu perfeito. respeito todos eles, tá? Eu quero deixar muito claro isso, certo? Só que o que acontece? Mas tô falando do G20. Perfeito. O G20, o pessoal, todo mundo que me procura, como tem o Energia que conecta, eu conecto. O último clube agora, o pessoal viu, eu fui lá e conectei o cara que tinha o terreno com o cara do imóvel. Conectei o cara que tinha os carros com o cara que tinha a importação dos carros. E fui conectando. É bem isso. A conexão acontece. Mas, de novo, ó, energia que conecta. É o vendedor. O vendedor agindo, entendeu? Claro, Mas claro. não é um mentor. Diferente, porque daí senão o cara vai querer achar que eu vou ser o cara que vai te pegar na mão e fazer tudo para ti. Isso aí vira uma ilusão, entendeu? Porque às vezes as pessoas acham, o mentor vai me aconselhar e tal. O meu mentor, por exemplo, sabe quem que é? Jesus. Amém. É Deus. Esse é o meu mentor. Uma curiosidade que talvez tenha algumas pessoas tentando perceber isso e fazendo exercícios, né? Como é que foi o convite que você fez ou de que forma você foi construindo isso? De que forma você convidou a Beverly, o Cuiava, a É Vanessa? incrível, é incrível. Como é que foi esse movimento? Assim, ó, Cuiava. Tem tantas pessoas que imaginam. Concordo. Eu sou um pouco sensitivo, tá? Eu tenho uma parada um pouco, sei lá, eu sou um pouco sensitivo. Às vezes eu sinto meio que uma dor, alguma coisa em algumas pessoas. Eu vou dar um exemplo, tá? Um camarada que a gente tava fazendo academia e tal, eu senti ele fechado, um pouco amargurado, introspectivo e tal. Até a gente tem o depoimento dele, tá? Claro. E ele abriria isso tranquilamente, mas eu não vou citar nome, tá? Lógico. E aí, cara, e eu botei como uma meta, eu disse, eu vou convidar ele até ele vir. Daí foi 1, 2, 3, 4... um vendedor nato. Não, mas é aí que tá. Poderia ser chato ou persistente, claro. Eu não sei, mas é que foi uma dor que eu senti comigo. Aí eu tava lá fazendo a esteira e ele fazendo o negócio dele, sabe? Tem gente que não gosta disso, né? Mas eu fui. Bati 1, bati 2, bati quase 3 meses. Aí ele resolveu vir. E nesse dia que ele veio, eu fiz uma pergunta para todo mundo. Como é que tá a tua prosperidade de 0 a 10? Aí um 7, o outro 8, o outro 10. Esse camarada disse 3. Mas ele não tinha problema de prosperidade financeira. Ok. A prosperidade que ele deu nota 3 é porque esse cara não estava bem. E aí ele respondeu depois, num papel, dizendo que ele tinha passado por 5 burnout. Cara, nossa, que ele ele não conseguia sair de casa fazia tantos dias e não sei o que. Aí a gente, de novo, a conexão. Conectei ele com outro camarada do movimento que tem um QI de 172, que lida com programação neuromental ali e tal. O cara tá voando agora, cara. O cara tá voando, ou seja, aí tu vai dizer, sei lá, se é insistência, é loucura minha, não sei, mas eu foquei. Eu sou intenso, tá? Eu fui direto na veia dele. Hoje ele diz o seguinte, eu sou muito grato. Ele fala isso, daí lá no palco, no último clube, ele falou no palco e ele disse assim, cara, se não fosse isso, eu não sei. Aí, e tem outros, daí tem diversos depoimentos, mas
isso aquece meu coração, tu entende? Porque, Com de novo, certeza. eu não sei se o cara tinha dinheiro, não tinha dinheiro, se ele era rico, se era Depois do pobre. intervalo, tu continua contando essa história. São 9h18.
De volta, são 9h22. Opa, 23 minutos agora, né? O dia nublado, chovendo em Caxias do Sul, 13, 14 graus a temperatura. Dia típico de inverno para o dia 11 de julho, nenhuma novidade até aí, não é? Porque nós estamos em Caxias do Sul, uma região serrana do Brasil. E aqui a temperatura no inverno gira entre menos alguma coisa e mais alguma coisa. Mas não é. É que nem pesquisa de Ibope, né? 2 pontos percentuais para cima ou para baixo. E tá tudo certo, né? Se tu disser em Caxias do Sul que a temperatura tá 38 graus, as pessoas acreditam, claro. Mas se tu disser que tá menos 8 graus, elas também acreditam. É impressionante. Mas nós estamos com mais um Vitrine de Negócios, seu programa de todos os sábados entre 8h30 e 10 horas da manhã. E por aqui desfilam pessoas que você possa em casa, né, fazer seu juízo e, quiçá, né, que as pessoas que nós convidamos, que passam por aqui, sirvam de inspiração para você. Nós precisamos de inspiração. Quantas e quantas vezes nós nos inspiramos e nós somos fruto, né, daqui das nossas conquistas, né? Nós colhemos aquilo que a gente planta, não é? Não tem como colher algo que a gente não plantou. E aí você tem que ter consciência que aquilo que você plantar, você colhe ao longo do tempo. Às vezes as pessoas não se dão o tempo adequado para esperar a colheita, não é? E desiste. Você não deve desistir. Cunhava, Conosco, tem alguns recadinhos que eu posso por trazer para favor, os ouvintes. por favor. O professor Volney Castilhos, Grande. ele diz parabéns por entrevistar o Edson, o conhece há muito tempo, parabéns pela criação do G20, ele disse que já foi convidado para participar do G20, mas ainda não o foi, e em função de suas agendas de viagem. A Maria Santa Catarina da Terceira Légua também cumprimenta aqui pelos programas, e nós estamos ao vivo também em transmissão agora por live no Facebook, facebook.com/Rede Tua Rádio, e lá o seu Lídio Troiano também cumprimentou aí o Edson pela entrevista. Grande Lídio Troian, né? Grande figura humana, né? O nosso embaixador aqui da rádio na região do Risso, né? Grande figura humana. E nós aqui para a CDL Caxias e para o Cicobi Vale do Vinho, estamos conversando com o Edson Schmidt. O Edson que tem a formação na área de proteção, de equipamentos de proteção ao indivíduo, e com a criação da G20, de uma forma ou outra, na sua fala, e isso é por minha conta, eu estou percebendo que você está tentando evoluir a G20 também com uma forma de encontrar forma de proteger as pessoas, continuar protegendo as pessoas de uma forma não mais com o estereótipo de botar uma máscara no rosto ou coisa do gênero, né? Mas sim, quem sabe, né? Buscar ferramentas que já estão todas aí no mercado, né? É só você buscar a ferramenta adequada para a pessoa. Olha, Tu não pensou nisso, mas eu pensei aqui na sua fala. olha aí, Cunhava. Então, né, como eu falei desde o início, o Edson é um cara que ama pessoas, gosta de ajudar pessoas, né? Então, pode Semelhante fazer, atrai semelhante, né? pode fazer muito sentido, né? E quando a gente tem Deus conosco, Deus faz muitas coisas boas e sim atrai semelhantes, né? Você fala muito de Deus. É da tua formação, é das coisas que aconteceram contigo nas quais você acredita, né? Como sendo teu mentor, efetivamente, Tá. né? Alguma coisa assim muito... Porque nós estamos falando de algo universal para as Tá, pessoas que acreditam, sim. né? Mas, via de regra, não é tão presente na verbalização das pessoas. Eu acho que Deus é tudo, tá? E Deus é bom o tempo todo, e o tempo todo Deus é bom, em qualquer coisa, em qualquer situação, tá? Isso para mim, todo e qualquer empresário, nós falando em mundo empresarial, tá? A gente não pode procurar Deus só na dor, Deus só no problema, Deus em situação isso ou situação aquilo. A gente tem que estar com Deus em qualquer momento, em qualquer situação, porque deu uma trabalhista, agora eu vou procurar a Deus. Deu uma dor de barriga com o filho, agora eu vou procurar a Deus. Não, falando por Construa mim, junto. tá? Falando por mim,
Deus de sempre, antes ainda do Emaús, por exemplo, eu orava com os meus filhos indo para a escola, vamos dar um exemplo, Claro, né? claro. Ali antes, ou melhor, perdão, antes eu não tinha os filhos, mas com a minha esposa. Depois, ter o hábito da oração, mas não precisa ser a oração X ou Y, cada um tem a sua oração, mas agradecer, porque quando tu começa teu dia agradecendo e termina teu dia agradecendo, tu vai ter um dia de energia, tu vai ter um dia bom. Isso eu tô falando porque faz bem pro teu coração, O que que te faz tira bem para as energia? pessoas. O que te tira a minha energia, assim, olha, bah, é realmente bem difícil tirar a minha energia, mas normalmente o que me tira a energia é as pessoas não cumprirem com a palavra. Porque eu sou uma pessoa que é o seguinte, ó, se tu combinou uma coisa comigo, tá combinado. Uma vez, falou de contador, né? O Claro, claro, contador claro. disse assim, ó, nós temos mais de 500 clientes aqui. Tu é um dos poucos que precisa, por exemplo, contrato. Tu é um cara de palavra. Pessoas de palavra não precisam de contrato. Ou seja, falou, tá falado. Então eu sou meio, sei lá, de repente, moda antiga. Se tu combinou uma coisa comigo, tá combinado, tá certo. Então, só que hoje as pessoas mudaram. As pessoas são daquelas que, tipo assim, é contrato pra lá, contrato pra cá. Pra mim, contrato não vale nada. Se eu olhei no teu olho, apertei tua mão, pronto, tá feito. Não tem mais o que falar. Agora cada um faz a sua parte e nós vamos fazer acontecer. Só que aí eles disseram, ó, não é assim que funciona a coisa. Tu é uma raridade. Aí o cara tem 80 e poucos anos, aí ele botou um diretor que tem 40 e poucos anos, e ele disse assim, ó, tu é raro. Daí eu disse, mas eu não queria ser raro, eu queria que as pessoas parassem de olhar para o próprio umbigo e começassem a olhar para o todo. E é isso que, de repente, pode ser que é isso que eu estou fazendo com o movimento. Porque daí, quanto mais pessoas eu conseguir acender essa chama, né? Para entender de valores e estar junto no movimento e construir algo bacana dentro dos princípios, né? Deus, saúde, família, prosperidade, amizade, porque olhar para o próprio umbigo é fácil. Mas aí quando tem dor, daí tu quer pedir ajuda. Não, né, cara? Vamos fazer junto. É isso aí. Porque é tão lindo, é tão bacana. Isso não. Eu não vivo no país das maravilhas. Eu sou vendedor, tá? E o cara que é vendedor e já fez 6.000 quilômetros por mês, sabe o que é dor. Entendeu? Sabe o que era parar para ter que comer banana embaixo de uma. Eu não tô Não, chorando não, ok. pitanga. Parar lá embaixo de uma estrada, comer um pastel macoca, porque só tinha o dinheiro pro pastel macoca. E fazer o quê? Daí tu fazia uma venda boa, já, opa, vou comer uma laminuta. É verdade. Entendeu? E tá tudo certo. Tá Já tudo gastava a comissão aí para né? comer uma Entendeu? laminuta. Mas por quê? Porque tem fome. Quem tem Claro, fome, come. lógico, lógico, Entendeu? lógico. Então, cada caso é um caso, cada situação é uma situação. Mas quando o senhor falou isso, Cuiava, existe uma coisa muito importante chamada o quê? Liga da Justiça. Escolha a sua Liga da Justiça. Sabe o Marvel lá? Claro. Né? Então o que que acontece? Quem é a tua Liga da Justiça? Parem para pensar, os ouvintes aí, porque no Clube G20 a gente tem a nossa Liga da Justiça. Isso é importante, porque quando a pessoa entra Que é a lá, diretriz para vocês. é as diretrizes, as pessoas começam a entender que lá dentro as pessoas podem confiar uma na outra, podem fazer negócios seguros umas com as outras e aí sim, nessa hora, de novo, eu não sou o mentor, mas eu sou o líder, eu sou aquele cara que não vou deixar ninguém entrar em roubada com ninguém. Eu vou dizer, cara, vai por aqui, faz assim, faz assado. Se alguém, por exemplo, tá atraindo, tá fora, excluído, tá fora. Ou seja, não tá dentro dos princípios. Vou até encontro agora um cara, esse eu jamais vou esquecer, ele é CEO da Magnani. Ele disse, é meu vizinho, tá, o Derli. Uma vez ele falou assim, ó, Conheci ele recentemente. tu já parou pra pensar que tu é Pedro? Daí naquela ocasião eu tava assistindo o The Toast infantil com os meus filhos. E eu disse, mas olha que incrível, o Derli vai me falar isso e eu tô assistindo o The Toast. Eu disse, mas por que Pedro, Derli? Ele disse, tu viu que tu fica arrastando e chamando todo mundo pra dentro do G20 pro aquário? E ele, fica tranquilo, Edson. Quem não for bom, Jesus vai tirar. Aí eu... Por quê? Porque o Edson querer ajudar, proteger todo mundo. Só que às vezes é aquela história, são escolhas. Às vezes as pessoas não querem estar lá dentro. E não adianta com o meu coração gigante querer ajudar todo mundo. Se a pessoa não quer, infelizmente, ela não vai ficar. Ela não vai ficar. E aí quem tira não sou eu.
Não, Quem ela se tira, retira, né? ela se retira. Mas quem tira é Jesus. Amém. Foi o que ele falou. Então, as pessoas vão ser sempre bem-vindas. Sempre bem-vindas. E Jesus, eu tenho certeza, é isso que eu digo, porque a minha fé, ela é muito grande. Ela é muito grande, porque eu quero sempre ajudar a pessoa, tá sempre rodeado, querendo assim, ó, vendo bem tudo e tal, isso e aquilo. Uma vez eu fiz um negócio chamado reiki, e a mulher disse assim, ó, nossa, tu tem um lance meio puro aí, não sei o quê. Eu disse, eu não sei o que tu tá falando, mas tudo bem. Se tu tá dizendo isso, tu tá falando, tá tranquilo. Eu tô Baseado em alguma premissa. baseado em alguma premissa tua aí do tal do reiki aí. Mas qual foi o lance bom que eu tô te falando? E aí que tá. Mas como eu sou comercial, às vezes o pessoal diz, nossa, ele é rápido, é não sei o quê. Mas por quê? No mundo que a gente vive também, tu pode ser puro, tu pode ser do bem, tu pode ser do servir, mas a gente também não pode ficar, senão as pessoas, né? Como é que dizem, né? deixa Então a assim. gente tem que ficar, como é que se diz, ligado, né? E ainda mais que a gente tem família, né? Tem que ficar atento, tem que ser, eu costumo dizer, o homem tem que ser o provedor. Ele tem que ser o provedor. A mulher tem que ser ativa, elas já estão. Nossa, eu gosto de todas essas mulheres que já estão entrando na confraria e tal, é bacana. Só que o homem, lembrem, homens, nós temos que ser provedores. O homem tem que ser provedor também, entendeu? Não pode deixar as coisas pro lado, porque se a gente deixa as coisas pro lado, começa a dar BO também. As mulheres, e aí vem um lado, homem e mulher andam lado a lado. Esse negócio de homem anda à frente, mulher anda atrás. Não, mulher anda à frente e homem anda atrás. Não é isso, gente. Casal anda junto. Isso é uma opinião que eu sempre vou deixar claro com todo mundo e eu vou falar em qualquer lugar que eu vou falar. Porque quando tu casa e tu bota uma aliança, é uma aliança. Aliança é junto. Pô, mas que negócio é esse? Para Que nós daí comerciais, aliança tem também outros significados, né? É né? aliança. Sabe, é aliança, é junto, é lado a Isso lado. aí. Andem lado a lado. É bom para todos. É bom para todos. Vamos parar com esse negócio de tipo, eu sou mais que tu é mais que eu. Andem lado a lado, que daí se constrói coisas maravilhosas juntos. O que vocês, obviamente, já tem diretrizes, porque um clube onde que reúne algumas pessoas, as pessoas têm que ter interesse de ficar ali, né? Tá? O que vocês estão oferecendo, ou o que vocês estão construindo? Na verdade, a gente não oferece, a gente oferece um ambiente, né? Sim. E constrói algo para que as pessoas voltem uma vez por mês, né? Aham. E aonde que isso vai parar? Vamos lá. Então, nós temos um calendário do ano inteiro, tá? Onde a gente tem encontro mensal, já programado, ou seja, eu costumo Inclusive o dizer. local. Sim, eu costumo. Não, o local a Não, gente ok. vai organizando, né? Ok. Às vezes tem algumas surpresas, Claro, tem que claro, ter umas claro. dinâmicas e tal, né? Mas no calendário do ano inteiro tem que ter uma agenda. Eu costumo Óbvio. dizer, a gente trabalha com a agenda do ano, né? Por exemplo, agora, no dia. Na agenda do mês de agosto, nós temos sempre. Todo mês a gente tem confraria. Confraria, o objetivo é encontro convidados, homens, mulheres, casais, empresários, todo mundo ali reúne. Por quê? Para o pessoal, como se fosse assim, conhecer o movimento. Isso é bom, é maravilhoso, entendeu? Então, vão conhecer. Clube, aí clube é mais exclusivo. Aí, vamos dar um exemplo do que vai acontecer agora. Nós vamos ir conhecer a unidade, só o clube, exclusivo, tá? Vamos conhecer a unidade da Tramontina, vamos conhecer a fábrica, vamos conhecer o processo, depois vamos finalizar com churrasco, ou seja, um movimento exclusivo, um movimento bacana, um movimento legal. Aí dia 19 e 20, só para o clube. Temos a convenção do CDL. Vamos estar lá com toda a turma lá, Dom Ferreto, turma do Rabisco, toda a galera, sabe? Toda a turma dos investimentos, ou seja, os membros são todos convidados para estar junto com a gente, ou seja, onde o Edson está, os membros estão. Onde o Edson é convidado, os membros estão. Isso é importante, né? Então, o que acontece? Vamos lá. No dia 26/9, nós vamos ter o nosso Summit, segunda edição. O primeiro até nós colocamos aqui, foi um sucesso. Foi um sucesso. Falaremos mais sobre isso. Eu preciso Vai. fazer mais um intervalo comercial. São 9h37. Voltamos em seguida.
De volta quando são 9h41. Obrigado a você que está na audiência, obrigado a você que está na sintonia da tua Rádio São Francisco, obrigado a você que nos acompanha aqui todos os sábados no Vitrine de Negócio e depois você acompanha, vira uma live, né? Você fica no YouTube da São Francisco e fica a partir de terça-feira, também sobe no Top Down Tecnologia lá como Vitrine de Negócios, né? Com a palestra... como estamos fazendo aqui, né? Então você acompanha lá. Obrigado a você também que acompanha a gente por lá, né? Nos dando a credibilidade daquilo que a gente faz, né? Lembrando, falando em credibilidade, lembrando que a CDL Caxias apoiando seu negócio e vem aí 19 e 20 de agosto a terceira convenção do Movimento Logista e do Cicobi Vale do Vinho. Vale a pena conhecer o cooperativismo financeiro. Quanto mais gente fizer parte, maior será a transformação. Visite você também o Cicobi, mas escolha o Cicobi Vale do Vinho, que nós conhecemos todo o Cicobi e recomendamos Cicobi Vale do Vinho, né? E aqui ao vivo nos estúdios, nosso convidado desse sábado, 11 de julho de 2026, está o Edson Schmidt. O Edson Schmidt que tem uma trajetória na área de equipamentos de proteção individual, né, EPIs, e lança há algum tempo para cá, mais modernamente, uma confraria, um movimento que é o G20. E a percepção que a gente tem nessa conversa, não é que o G20 nasceu como uma confraria, mas que teve um momento zero do tiro de largada, né? Mas que não tem fita de chegada, ou seja, está acolhendo gente, pessoas que se integram, né? E um movimento bonito, porque acolhe pessoas que, de uma forma ou outra, têm sinergia com alguns propósitos, né? Nesse bloco, eu quero deixar um espaço para ti, Edson, para que nós possamos perceber e deixar o ouvinte também, às vezes até curioso, né, em querer participar do G20. Maravilha. Afinal, me parece que o G20, entre tantas ideias boas que você já os criou, né, essa é a mais recente. Boa. Por enquanto. Com certeza. Tá, Cuiava, o que acontece, tá? Os nossos principais entregáveis são conhecimento, então a gente está sempre inovando, pensando fora da caixa, trazendo gente nova, e eu costumo dizer que essas pessoas novas que a gente traz são pensadas a dedo, com carinho, e sempre tem uma conexão, sempre tem alguma coisa que tem um porquê que essas pessoas estejam conosco, tá? Bastante energia, a gente entrega energia ali, ou seja, isso é importante, o ambiente tem que ter energia. ROI, porque quem está num local e investe no local quer retorno. Eu costumo dizer, né? Elogio de adulto não é tapinha nas costas, é Pix, certo? Tá? Conexão, todo mundo gosta de uma boa conexão, então isso a gente, dentro do Clube G20, do movimento, a gente está fazendo boas conexões. Valores, então os valores que a gente esteve falando até então, tem bons valores acontecendo, valores de sinergia boa, né? Jantares, gastronomia, a nossa região tem gastronomia farta, então já aconteceu na Dom Claudino, na Di Paolo, nos lugares que a gente faz bacana aí, então são gastronomias saborosas, gostosas, fartas, né? Porque eu costumo dizer, tem que ter as outras coisas também, mas tem que ter uma boa comida, né? O ambiente certo é quando tem as pessoas certas junto com a gente. Eu sempre digo também, tem que ter comida? Tem, mas olha para o lado, a pessoa que está do teu lado. Esse é o grande valor que tem no ambiente, né? E experiências. Isso é uma coisa que a gente vem trazendo e que tem no clube, como eu falei, um golfe, um pôquer, um kart, um supercarros, uma experiência no gelo. Então, são experiências. Esses são os nossos entregáveis. Dentro dessa linha dos entregáveis ainda, como é que vocês estão preparados, ou já devem estar, mas ou já administrando, né, os desiguais? Porque às vezes eu entro na confraria, né, por um interesse pontual. Tá. E depois eu não tenho como me sustentar lá dentro, até às vezes é por falta de recursos, né? Tá. Como é que eu administro isso? Tá, vamos lá. O que acontece? A gente percebe que isso acontece, né? Por isso que tem um calendário do ano inteiro, né? E aí as pessoas, naturalmente, umas vão não tão frequente, outras vão com mais frequência. certeza.
por gosto mesmo, Perfeito. né? E por agenda. Aí o que que a gente faz? A gente vai entendendo a situação de cada um. Por exemplo, agora vai acontecer que vai ter festa junina em família. Então, movimento com família. Sempre vai ter coisas que é para todos os pilares. Aí depois vai ter uma visita numa grande empresa da nossa região, como eu falei antes no outro bloco. Aí é visita, fábrica, visita com E me dá corporativo. também o perfil dessas pessoas que hoje já fazem parte do G20. Perfil, vamos lá. É. Empresários, prestadores de serviço, advogados, psicólogos, grandes empresários, médios empresários, pequenos empresários. Então tem todos os perfis, são diversos perfis, porque, de novo, a gente faz o onboarding, sim, a gente faz aquela entrevista inicial, mas o grande valor é o quê? É principalmente o valor que a pessoa tem no coração. Se a pessoa tiver aquele perfil onde ela diz o seguinte: não, eu tenho dinheiro, eu sou a tal pessoa, mas eu olho só para o seu próprio umbigo, não me serve só isso, não. Eu vou fazer um filtro, entendeu? Porque daí vai ser a pessoa que vai olhar só para ela, daí não adianta, eu não quero só essa pessoa. Porque se for essa pessoa, eu quero. Mas para transformar ela, vai por mim. Eu vou dar um jeito de transformar essa pessoa. Alguns anos atrás, a Universidade de Caxias do Sul, até provocada, não é, criou uma disciplina chamada como é que chama? Não a religiosidade, a espiritualidade nas organizações, né? Tá, E ganhou espaço e tal, né? Que realmente mostrando para as pessoas que é aquilo que você fala, né? É do coração para fora, né? tá. É isso que vocês praticam? Vamos lá, né, tem a gente tem fé sempre, nós temos o nosso encontro, a gente abre a abertura é com fé, tem fé, começa com fé, É uma entendeu? oração? É uma oração, Ok. né, tem uma oração, e que é ali que começa tudo. Eu sempre costumo É dizer, por exemplo, desarmar os espíritos. isso aí, desarmar os espíritos, né? Tem alguns momentos, às vezes, de agradecimento. Por exemplo, no último agora, nós fizemos uma dinâmica, nossa, foi maravilhosa, com. ah, foi com tipo um cordão onde cada um passava para um e fazia um agradecimento em relação ao movimento. E daí no final conectou. Foi sensacional, porque é emotiva, emociona e, ao mesmo tempo que tem uma intenção, mostra o que vai discorrendo, daí a pessoa agradece, às vezes, coisas simples e outras coisas, assim, grandiosas, né. E aquele elo, por exemplo, eu passo para o senhor passa para o Beltrano, o outro para o Ciclano, mas nossa, foi Com emocionante, certeza. sabe. Então, assim como eu falei, a outra experiência no gelo, a gente tem que se desafiar, entrar no gelo e ficar 3 minutos a temperatura de baixa, não é bem assim, entendeu? Já É um fizeram essa Sim, experiência? fizemos a experiência e entramos em 10, uma piscina de gelo gigante, né, e entramos 10 por vez. Então são coisas assim que desafiam o mundo empresarial. E aí tinha gente: "Bah, não sei se eu vou entrar". Entramos junto. Vamos se dar de repente de mão dadas. É como eu falei, eu sou o cara espontâneo, eu sou o cara incentivador. Então, se tu tiver do meu lado, é aquela história, por isso do Energia que Conecta. Dificilmente tu não vai fazer. Exemplo, ó, eu estava dando uma palestra na Frasle outro dia para a turma do Senai. Aí eu chamei uma menina pro palco, aí ela disse assim: "Ah, não, não, eu não vou". Vem, confia em mim que tu vem. Aí depois a psicóloga disse assim: "Essa menina era a mais calma, a mais tranquila daqui. Como é que tu pegou ela?". "Não sei, eu peguei ela". Ela estava lá para isso, para desinibir. E dizem que os tímidos precisam de apoio, Lógico, precisam de evidente. força, precisam de ajuda, entendeu? Porque Lógico, senão eles não têm é espaço verdade. ou seja, e aí eu não sei o que que foi, mas foi aquela menina, mas eu não sabia, tinha 30, 40 crianças lá, de 14, 15 anos, eu peguei exatamente a tímida. Tu precisa me falar aí as coisas que vocês têm pela frente aí nos os próximos eventos e tal, né? Aham. Porque nós temos 7 minutos de Então programa. vamos lá. Convenção CDL, dia 19 e 20 do 8. Gratidão. Vamos estar lá, o Clube G20, então. Todos convidados. Com certeza vai ser maravilhoso. O homem que. Quantos são já hoje Hoje no clube? nós estamos em quase 50 membros. Uau! Quase 50 Que membros no coisa boa. clube e na confraria já passamos de 100. Que Já bom. passamos de 100. E 19 e 20 do 8 nós vamos estar lá. O
Lázaro, Só né? para voltar um segundo, dentro da confraria, dentro do clube, para você começar a fazer parte e tal, você tem alguma contribuição para fazer? Algum honorário? Sim, sim, sim. Como é que funciona, tá? Os nossos valores, eles são, é um valor de anuidade, Perfeito. né? E posso falar aqui? Posso Pode, falar? claro. Posso falar? A anuidade do nosso clube, do nosso movimento, ela é bem flexível e bem negociável, né? Mas eu acho que eu deixo para a turma nos procurar e a É gente bom. negociar aí. Porque Fiquem, procurem aí a nossa turma, nos procurem. você falando ali, você citou um nome e eu me lembro da DCE, por exemplo, Aham, que é uma aham, associação de dirigentes cristãs, né? Que também faz um certo. trabalho bonito pela cidade e Perfeito, tal, né? sim, sim, Mas recordo, avance. tá? E o que que acontece, tá? Na CDL que a gente vai estar, vai ser bem bacana porque tem um camarada que a gente gosta bastante, que é o Lázaro, né? Claro. Que foi o camarada que deixou o Silvio Santos bilionário. Olha que bacana, um vendedor que deixou o Silvio Santos bilionário. Então vale muito a pena estar lá, porque tu entende, um vendedor que deixou o Silvio Santos, bilionário, vai estar no palco. É o que eu digo, ó. E os dois foram parceiros para sempre. Às vezes é aquela história, as pessoas têm aquela visão, um e o outro. Um precisa do outro, porque, ó, Silvio Santos, uma grande figura, uma grande pessoa, e o cara que deixou ele bilionário, hoje tá aí também rumo ao bilhão. As pessoas precisam de pessoas. E depois de Então, ter atravessado algumas crises na vida. depois, claro, tá natural, Legal. né? Bacana a Tá? história dele. Com certeza. E Só pelo Summit, Lázaro já vale a pena ir para a só convenção. pelo Lázaro já vale a É, pena ir para a é convenção, tá? verdade. Summit, segunda edição. A primeira edição nós lançamos aqui, eu lembro, com o apoio aí da rede, da tua rádio, Tá da mais Mais nova. Nova, gratidão, né? Então, do Heron aí também, todos vocês. E agora nós estamos lançando, então, segunda edição, 26/9, no Tri Hotel, novamente. A primeira foi maravilhosa. Nós vamos estar, com certeza, casa cheia de novo. A primeira edição foi com café da manhã, coffee break, almoço, palestrantes, música ao vivo. Então, assim, ó, várias surpresas que a gente está fazendo. Oportunidade única para estar lá com a sua marca, com o seu nome. Nós vamos ter cotas ali estratégicas para prata, ouro e diamante para sua empresa estar lá. Então, por isso que eu digo, nos contate que a gente negocia. Eu sempre digo, gente, tudo dá para fazer. Basta acreditar, porque se eu acredito em ti, como é que tu não vai acreditar? Entende? Às vezes as pessoas não acreditam nelas mesmas. É verdade. E aí eu digo, eu acredito na tua marca, então acredita em ti. Eu acredito na tua pessoa, então acredita em ti. Sobe aqui nesse palco, sobe aqui. Só que aí tu tem que acreditar, tu tem que se fazer presente. Agora, tu fala uma coisa que precisa ser registrada. Um grande número de empresários que abrem os seus negócios e que são tímidos. E que Uhum. têm tesouros na mão, mas que não conseguem se expor. Né? Exato. A gente tem que respeitar essas pessoas, mas por que não fazer um trabalhinho com essas pessoas, inclusive, para que elas possam aflorar? Né? Então, vamos lá. A gente Porque recentemente aí. todo empresário, ele gera empregos e gera expectativa nas pessoas que com ele trabalham, né? Eu acredito numa coisa muito forte, tá? Que todas as pessoas têm seu ponto forte. Todas, certo? E essas pessoas tímidas, elas têm seus pontos fortes, que daqui a pouco, eu sou mais técnico, ou eu sou mais de botar a mão na massa do fazer, mas você imaginou, tô falando aqui para os tímidos agora, ou para os mais técnicos, quando tu virar esse jogo junto a nós aqui, agora junto a nós, porque eu digo, porque se tu tá do nosso lado aqui, e eu não tô aqui puxando nada aqui, tô dizendo realmente porque a gente faz isso. E vir e começar a se conectar nesse ambiente certo do G20 e tu começar daí se conectar com o coleguinha do lado, subir num palco e se permitir entender. Dentro lá tem o camarada da programação neurolinguística, melhorar, performar mais. Tu vira um monstro. Tu vira um monstro, porque tu já é um cara da ação, tu já é um cara técnico, tu só precisa melhorar a performance, melhorar um pouco mais o teu comercial. E aí, meu amigo técnico, meu amigo mais do fazer, tu vira um monstro. Tu vira um monstro. 30 segundos para você fazer suas considerações finais e eu preciso de uma contribuição sua.
O que dizer para aquelas pessoas? Nós estamos entrando numa era dos 60 a mais, né? Tá. Aonde que muitas pessoas se aposentando e a aposentadoria não é o suficiente para ela viver. Ok. Então ela tem que buscar um novo emprego, etc e tal. E outros buscando desesperadamente a aposentadoria para parar de trabalhar. Tá. O que dizer para essas pessoas que têm ainda uma expectativa enorme de vida e uma preguiça extraordinária no corpo? Então, primeira coisa, gente, tenha fé e permita-se a fazer algo novo. Entre em movimento. Você está vivo. Você está vivo. E estar vivo é um presente de Deus. Gente, na boa, faça algo novo, permita-se, viva e vá ser feliz. Porque a primeira palavra que você falou, que a mentora que ela falou, como é que foi? O que você está fazendo com a vida que Deus te deu? O que você está fazendo com a vida que Deus te deu? É isso aí. Terminamos com a frase que nós abrimos. É isso Edson, aí. obrigado pela presença. Obrigado. Obrigado mesmo, Gratidão. né? Tenho certeza que nós acrescentamos, vai ficar exposto tudo que nós falamos aqui. E nós voltamos no próximo sábado com outro tema, com outro convidado, sempre aqui no Vitrine de Negócios, que tem oferecimento da CDL Caxias e do Ciclo.